Que a paz de Jesus possa nos encontrar todos nós nesse momento. Vou contar hoje uma história que foi tirada aqui da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, gente, traz um tanto de livro, um tanto de história. Cada livro tem uma história. E esse livro aqui, que eu vou tirar a história, são os evangelhos, a parte que a gente chama do Novo Testamento. E tem um evangelho que é o evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos 24 até no versículo 30. Tem uma história lá. E quem contou foi Jesus. Porque Jesus, não sei se vocês já viram alguém falando de Jesus, fala assim, bom mestre, o mestre. O que é o mestre? O professor. E Jesus contava, ensinava as coisas, sempre ensinou e ensina até hoje. E ele ensinava contando assim uma história. E essa história então chama assim, o joio e o trigo. Era uma vez um homem, dono de uma fazenda, muito bom fazendeiro, mas ele era muito bom fazendeiro mesmo. E ele escolhia as melhores sementes para plantar. E ele era muito famoso porque as sementes que ele plantava de trigo, nossa, eram maravilhosas. O trigo, quando crescia, dava aquelas espigas grandes. Na hora que balançava no vento, de longe o pessoal via. Olha lá a plantação de trigo daquele bom homem fazendeiro inteligente. O trigo, todo mundo sabe para que serve. Serve para fazer farinha. E essa farinha a gente faz um monte de coisa. Faz pão, faz bolo, faz um monte de coisa gostosa com a farinha de trigo. Pois bem, esse fazendeiro escolhia aquela semente maravilhosa e todo ano que ele colhia trigo era só sucesso. Acontece, gente, que do lado da casa dele tinha um outro fazendeiro. E esse fazendeiro morria de inveja desse fazendeiro inteligente. Então ele era muito mau. Ele olhava para aquela fazenda e pensava, como é que pode ter trigo tão bonito assim? Eu planto aqui e não acontece nada. Não entendo como é que ele consegue tanto sucesso. E como ele não fazia igual, sabe o que ele fez? Ele pensou, vou dar um jeito de destruir aquele fazendeiro. E aí de noite, quando ele tinha semeado aquele tanto de trigo, esse fazendeiro mau chamou os empregados dele, cochichou lá e fez um plano horroroso. E o tempo passou. Quando a sementinha de trigo foi crescendo, os empregados do fazendeiro estavam lá passando com a enxada para poder limpar e observou uma coisa muito ruim. Chegou perto do fazendeiro e falou assim, meu senhor, o senhor não sabe o que aconteceu? Uma tragédia, uma coisa horrorosa. No meio do trigo foi semeado também semente de joio. Como que vai fazer, fazendeiro? A semente de trigo, ela é igualzinha a semente de joio, tá tudo pequenininho, é difícil a gente ir lá pegar, mas eu acho que a gente vai lá, pega um monte de gente, a gente pega faca, pega enxada pequenininha e vamos arrancar o joio, fazendeiro. O senhor deixa a gente ir lá arrancar? E o fazendeiro pensou, ele era muito bom, ele era muito inteligente, ele pensou, isso só pode ser coisa daquele meu inimigo. Ele é meu inimigo, foi ele que jogou essa semente lá, mas não tem problema não. Senhores, ninguém vai lá apanhar o joio agora não, porque senão na hora que vocês vão puxar a muda de joio, vocês vão puxar também as mudas de trigo. Vai ser prejuízo do mesmo jeito. Deixa que as duas mudas cresçam juntas. Todo mundo fez, mas e aí? Como será? Calma. Fiquem calmos. E o tempo passou. E assim se fez. O trigo foi crescendo, foi dando aquelas espigas. O joio também foi crescendo. E aí, minha gente, quando o trigo virou já aquela árvorezinha já cheia de espigas de trigo, sabe o que acontece? As espigas parece que vão pesando no trigo e ele se abaixa. É como se ele abaixasse e falasse assim, pega os frutos para fazer a farinha, para fazer o pão, enquanto o joio, ele não abaixa não, ele continua assim de pé.
Fica lá de pé no meio da plantação. Aí nessa hora o fazendeiro, o bom fazendeiro, falou: pode ir, gente. Vou pegar foice, facão e faca e começa a cortar o joio que está no meio do trigo. E assim foi, não cortou nem um pé de trigo. Em compensação, foi arrancando, cortando aquele monte de joio e fez aquele monte no meio do caminho. E aí os empregados perguntaram: e aí, patrão, o que a gente faz com esse joio todo que a gente ponhou no meio do trigo? E o patrão disse: infelizmente não dá para fazer farinha, não dá para fazer nada, mas dá para fazer lenha e colocar no fogo e esquentar quando a gente tiver frio. Coloca lá perto dos bois, perto dos animais, deixa eles quentinhos. Só serve para isso. Não serve para fazer nenhum alimento mais. E quando Jesus contou essa história, essa parábola que chama, lá na frente, ele fez a explicação da parábola. Os discípulos, os apóstolos, falaram com ele: explica-nos, mestre, a parábola do joio e do trigo? E ele respondendo disse-lhes: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é? É Jesus. É ele que semeia a boa semente. Esse campo, essa fazenda, é o mundo. É aqui, ó, planeta Terra. A boa semente são os filhos do reino. Os que querem esse reino de Deus. E o joio são os filhos que ainda não entendem o reino de Deus, que ainda estão procurando o mau caminho. E diante dessa história, gente, quem que a gente é? O joio ou o trigo?